uma série boa. A memória do seu disco está cheia. Meu filho, a minha também. Peraí. Tá gravando já, né? Sim. Muito bem. Vamos lá. Na aula passada, a gente corrigiu a tarefa sobre Roma. Na próxima aula, na quarta-feira da semana que vem, tem prova sobre Roma, monarquia e república. É só o capítulo... Deixa eu ver que número é esse. 9. Capítulo 9. Monarquia... A parte de 189 a 186? Até 204. Até 204. Porque daí vai falar um pedacinho agora que a gente vai falar na aula de hoje. Então, deem uma olhada, podem rever as aulas, né, no Class. Aquela história das classes sociais, dos direitos que os plebeus conquistaram durante a República. Vale lembrar, deixa eu projetar aqui um negócio para vocês. Projetar não, uma página, que eu estou dando aula agora no Word, né? Meu quadro. Ok. Perturba. Olha lá. Já apareceu para vocês, não, né? Apareceu. A letra maior. É muito pequenininha. Aqui. A letra da monarquia é o período da formação de Roma. Era um reino. Roma era um reino. Um rei que governava só Roma. A república começa... Opa. Ih, chegou alguém. André, tu tá escrevendo, não tá aparecendo nada pra mim, só tem um risco ali, preto. Sério? Para todos? Tá tudo branco. Para todos tá assim? Pra mim só tá a apresentação branca. Mas não tá aparecendo as letras. Tá aparecendo a apresentação, mas tipo, tá A página não tá branca. aparecendo nada escrito. Agora? Ih, agora ficou tudo preto. Agora ficou tudo preto. Sério? André, é que eu acho que tu deu pra diminuir a página, daí fica preto. Deixa eu operar, peraí. Eu vou tentar fazer de novo. Quer salvar? Não, não fiz nada. Vou salvar uma coisa. E a Gabriela saiu da reunião. Caiu. Foi suspensa da aula. Vamos ver se agora vai. Foi a página do Word? Não. Não ainda? Eu acho que é melhor desligar a câmera. Deixa eu ver aqui. Vou fazer de novo. Se não der, eu vou sem o Word mesmo. É a Vitória surta. André, é o capítulo 9 agora, né? Que a gente vai estudar. É o que a gente vai terminar. Tá. A gente está terminando o capítulo 9. Hoje. Capítulo 9. Apareceu? Apareceu. Boa, então vamos lá. Aí, A gente está falando do capítulo 9, que é monarquia. Opa, sugiro que tenha um caderno em mãos. E república. Os dois períodos. Tá? A monarquia... Falta alguma coisa. República. A monarquia romana é a época da formação. Alguma coisa estranha no meu Word. A época de formação de Roma como reino. Nessa época, Roma ainda não dominava outros territórios. Então, por isso que era só uma monarquia, não era um império. Depois a gente vai estudar um império. Tanto a monarquia quanto o rei, toda a monarquia quanto o império, aliás, tem rei. Só que na monarquia é o rei de um reino. No império, esse reino dominou outros reinos. Por isso que é o Império Romano. E agora, no comecinho, é a monarquia romana. Então, inclusive,
A gente viu lá nas nossas aulas que foram 7 reis, né? 4 romanos e 3 etruscos. E o último rei etrusco, da Etrúria, acho que foi o Giovanni que falou na aula passada até, um cara chamado Tarquínio, soberbo, ele queria diminuir o poder dos patrícios. Os patrícios deram um golpe, expulsaram Tarquínio e tomaram o poder para si. Daí começou a república, que é como a gente é hoje. A república tem presidente, só que eles chamavam de cônsul. André, Oi. a Gabriela disse que bugou tudo e ela não tá conseguindo voltar. Cara, gente, eu não posso fazer nada, né? Não aparece aqui para mim. E daí, nesse período aqui, ó, que eles tomaram a Etrúria para se livrar dos etruscos, eles dominaram a Etrúria, eles invadiram a Etrúria e continuaram invadindo. Eles vão invadir o restante da Península Itálica, a parte que era grega, a parte dos sabinos, dos vários povos que viviam na Península Itálica, vão dominar onde hoje é a França, a Espanha, Portugal, um pedaço da Alemanha, onde hoje fica Grécia, Albânia, onde fica hoje o Líbano, onde era a Fenícia, né? Vão dominar Egito, Cartago. Os romanos vão, depois que eles começaram a guerra, eles vão embora dominando, tá? O que acontece com isso? Ó? A guerra. Com a guerra, ela vai se tornar fundamental para a existência de Roma. Não aparece aqui, é Luísa. Vê se a Gabi aparece. A guerra vai se tornar fundamental para a existência e para a sobrevivência de Roma. Alguém lembra por quê? Sim. Por quê? Por causa que aí eles tinham mais escravos e dominavam territórios. Isso, boa! Olá, Maria. Ó, a guerra leva a mais, cadê o meu mais? Mais território e mais escravos. Quanto mais guerra eles faziam, mais terra eles conquistavam e mais escravos eles dominavam. Isso quer dizer que vai ter mais o quê? Mais o que vai ter? Ter mais terra e mais escravos, vai ter mais o quê? Mais poder? Plantação. Mais posições. Mais produção, isso. Produção agrícola. Olha lá, essa terra era usada para agricultura. Então, quanto mais Roma dominava, mais escravos ela conquistava, e os patrícios que ganhavam esses escravos, né? E uma boa parte dessas terras, mais produção agrícola eles faziam. Tá? Se tem mais produção agrícola, para que produz tanto? Para vender mais barato e não Para concorrer. vender. Boa, ó. Mais venda, mais comércio. Se tem mais comércio, tem mais o que também? Mais dinheiro. Mais dinheiro de imposto. Olha lá. O governo de Roma recebia. Porque vocês sabem que de onde vem o dinheiro do governo? Dos impostos. Se vocês forem no mercado comprar um picolé, vocês vão ver que tem o valor do picolé, na nota fiscal vem o valor do picolé, e lá embaixo vem o valor do imposto. Prestem atenção quando forem no mercado com os pais, se forem, ou se não forem, peguem na hora que chegar em casa, tem aquele cupom, né, o cupom fiscal do supermercado, do que foi comprado, lá embaixo vem o valor dos impostos que foram pagos para o governo municipal, estadual e federal. Daquela tua compra, quanto vai para cada um. Até hoje é assim. Quanto mais a gente compra, mais o governo recebe de imposto. É desse dinheiro, com esse dinheiro, que o governo governa. Tá? Faz as coisas que tem que fazer, ou deveria fazer. Então, quanto mais a gente não dá o dinheiro pro mercado, né? Porque o mercado é que vende pra gente. Então, uma parte do dinheiro fica para o mercado. Porque assim, ó, o mercado comprou o arroz por R$1, vai vender por 4. Esses R$3, porque um foi o que ele gastou para comprar o arroz, né? Esses R$3, uma parte é o lucro dele e uma parte são os impostos que ele tem que pagar para o governo. A gente que paga, não é o mercado. Ele só transfere para a gente o valor. Então, a escola, por exemplo, a escola também tem que pagar imposto. Só pelo fato de existir, ela tem que pagar um imposto. Aliás, pago agora até, e é bem alto, inclusive.
Tá? Para poder existir, tem que pagar um imposto para o governo. Né? Tudo paga um imposto para o governo. A casa onde vocês moram paga o IPTU, o carro que os pais de vocês têm tem o IPVA, tudo tem imposto. Tá? E é com o dinheiro do imposto que o governo faz, ou deveria fazer, as coisas que tem que fazer. Estrada, hospital, escola, etc. E tal. Então, no caso de Roma, já era desse jeito. Como é que o governo de Roma conseguia dinheiro para construir o Coliseu, para construir a Via Ápia, uma estrada que atravessava Roma, que está até hoje, dá para caminhar em cima dela, inclusive. Construía os aquedutos que levavam água até a cidade. Para tudo isso precisava de grana. De onde vinha esse dinheiro? Dos impostos que eram pagos pelos romanos, e especialmente no imposto pago pelos comerciantes. Tá? Então, quanto mais terra tinha, mais escravos conquistados, mais produção agrícola. E quanto mais produção agrícola, quanto mais produzia, mais vendia. Até porque, isso eu só aprendi o ano que vem, ou no oitavo, mas eu já vou antecipar. O comércio funciona assim, quer ver? Quanto mais tem, mais vende, porque é mais barato. Quer ver? Se o supermercado tem um monte de leite, ele vai botar o preço mais alto ou mais baixo? Mais baixo. Mais baixo para poder vender. Ele precisa vender aquilo. Ele negociou um estoque de leite muito grande, ele precisa vender. Então, ele vai botar o preço mais baixo, ele vai vender mais. Então, quanto mais vende, mais imposto para o governo. E com esse imposto, mais guerra. Tem dinheiro para manter um exército e dominar mais território. E assim, Roma, durante a República, Roma foi crescendo. Ela deixou de ser uma aldeiazinha, um reino, lá no Lácio, onde nasceu Roma, dominou toda a Itália, França, o que é hoje, né? A França, Espanha, Portugal, Inglaterra, Holanda, um pedaço da Alemanha, a parte da Grécia, a parte da Macedônia, né? Que era em cima da Grécia, o norte da África, o Oriente Próximo. Roma foi dominando, foi tomando muita terra. Isso tem um lado bom, tá vendo? Que é o lado de ter mais dinheiro, mas tem consequências ruins. A guerra também, além da morte, óbvio, né? Por exemplo, Roma vai ter muito escravo. Daí fica difícil controlar eles. Era muito difícil, porque era muito escravo. E Roma precisava controlar esses escravos. Escravo é controlado na porrada, gente. Escravo é uma peça, escravo é um objeto. É uma pessoa que pode ser vendida. Se eu compro o meu celular, eu posso fazer com ele o que eu quiser. É uma peça. O escravo, naquela época, também. Se eu compro um escravo, eu posso fazer com ele o que eu quiser. E era com muita violência que eu obrigava esse escravo a trabalhar. Oi? Quanto que era mais ou menos um escravo, né? Porque você tá comprando uma pessoa. Maria. Não sei, porque até os historiadores não sabem fazer esse cálculo, porque para poder fazer esse cálculo tem que ir transferindo a moeda, imagina, transferir do real para uma moeda tal, para moeda tal, até chegar na moeda de Roma. E daí dá uma confusão. Era o equivalente a comprar um boi, por exemplo. A pessoa era o mesmo preço de um boi. Não, mas aqui no Brasil também teve escravos, não teve? Então... Também teve escravo. A diferença, Ana, a diferença da escravidão lá em Roma e da escravidão no Brasil é porque na escravidão do Brasil era uma escravidão racial. O Brasil escravizava as pessoas, os negros africanos, por acharem que eles eram inferiores, por serem de uma outra raça. Que, na verdade, a gente já sabe que não existe isso, né? Só existe uma, sapiens. Mas eles criaram essa história de que existem raças para poder dominar os africanos. Na época de Roma, a escravidão não era racial. Ninguém era escravo porque era negro. A pessoa era escravizada, na verdade, né? Não escrava, mas escravizada, porque foi dominada. Então, entre os escravos tinham brancos, negros, não tinha uma coisa da cor da pele. Era uma escravidão por dominação. E como Roma tinha muito escravo, começam a aparecer, a pipocar em Roma, revoltas de escravos. O que está acontecendo? Peraí, gente, não estou entendendo nada. A Tati está falando comigo alguma coisa. Bom dia. Gente, semana que
Ah, tá. Então começa a pipocar revoltas de escravos. A mais famosa delas é a revolta de Espartacus. Tem um filme, inclusive, chamado Spartacus. Então, ó, quem quiser assistir, ó. A gente vai ver? Não. É muita violência, tá? É muito violento para a idade de vocês. Mas se os pais estiverem juntos, eles podem ajudar. Né? Eu assistia com a Helena. Mas dá para ver como que eram os escravos. Inclusive, alguns escravos vão se tornar gladiadores. Depois, lá no Coliseu, durante o Império. Mas aqui mostra um pouco da revolta dos escravos nesse Tem uma período. série chamada Espartacus, alguma coisa assim. Eu não lembro É? direito o que é. Estou vendo uma outra agora bem boa. Então, essa é uma consequência ruim da escravidão, né, da quantidade de escravo que tinha. Uma outra consequência, que é uma consequência até certo ponto ruim, é que os comandantes militares ficam muito poderosos. Claro, a Roma precisa desses comandantes, porque como Roma vive de guerra, esses comandantes militares acabam ficando muito poderosos, e acabam brigando para mandar em Roma, para governar Roma. Roma precisa da gente, então a gente deixa que a gente governa. E tem mais um problema. Lembra da história das leis licínias? O fato de que os plebeus iam para a terra que ganhavam, mas não ficavam, porque eles tinham que vender mais caro, porque eles eram convocados para a guerra, e acabavam como pagamento para o patrício. Os plebeus acabavam voltando tudo para Roma. Então, olha, Roma, capital mesmo, né? Onde é Roma hoje, capital da Itália. Roma era, ou devia ser, o inferno a céu aberto. Porque era muito plebeu, que tinha ganho terra, que voltou para Roma. Chegava em Roma, não tinha emprego para todo mundo. Porque não existia indústria, não existia nada disso que gerasse emprego. Não tinha emprego para todo mundo. As condições de vida eram miseráveis, muito pior do que hoje. As pessoas mal tinham o que comer. A vida em Roma devia ser um inferno, por uma parcela da população bem grande. E isso acabava gerando muito conflito. E os militares saíam como os caras importantes. Assim, aqueles que conseguem controlar Roma e começam a disputar o poder. E daí, para tentar resolver o problema, eles vão criar uma coisa chamada triunvirato. Triunvirato eram 3 generais que governariam Roma. Mais ou menos assim, tá. Então, vamos dividir Roma em 3. Roma é tão grande que nós vamos dividir ela em 3. Cada general comanda uma parte de Roma. E daí, o primeiro triunvirato, tem até um nome, um deles, o Júlio César, aquele que disse que botou fogo em Roma. Júlio César, Pompeu e Crasso. Os 3 triunviros. André, eu tenho que gravar esses nomes? Não precisa gravar esses nomes. Ok? Só estou colocando aqui para vocês verem que são 3 pessoas, 3 generais que estão governando. Só que eles vão brigar entre eles. Vão brigar entre eles, e o Júlio César vai ser acusado de querer ser rei. Você está querendo ser rei numa república? Como assim? Você acha tão importante assim? E vão assassinar o Júlio César. Os senadores estão sacando que o Júlio César está querendo centralizar o poder. Os senadores vão armar um golpe e o Brutus, que era filho dele, vai matar ele. É tanto que tem aquela frase, até tu, Brutus. Já ouviram essa expressão? Não. Nunca ouviram? Agora a gente fala assim, até tu, Brutus. É porque a gente está se surpreendendo, né? Pô, não Mas eu esperava não isso. entendi. O filho matou o pai? Isso. O Júlio César, que venceu lá na Gália, na Espanha, o Júlio César era o mais importante dos 3. E ele queria centralizar o poder para ele. Gente, mas centralizar o poder é monarquia, não é república. Os senadores não gostaram desse negócio. Tá, peraí. Não pode. Isso aqui é uma república, não é uma monarquia para tu ficar centralizando o poder. E daí vão armar um golpe para matar o Júlio César. Daí acabou o primeiro triunvirato, veio o segundo
segundo triunvirato. Ó, triunvirato são 3. Ips, e aqui que eu fiz? Aqui. O segundo triunvirato. Marco Antônio Lépido, esse nome estranho, aí, Ana Paula Prateada. E o Otávio. Marco Antônio, o Lépido e o Otávio. É o segundo triunvirato. Gente, 3 pessoas governando. Vocês acham que vai dar certo esse negócio? E ainda tem o Senado. Fica no cangote deles, dizendo o que pode e o que não pode fazer. Olha, André, eu tava gostando dos nomes aí, do nada se coloca um Lépido. Um Lépido para acabar, né? Mas o Crasso não é muito bom, né? E daí, esse Marco Antônio aqui, ó, esse aqui vocês já conhecem. Vocês não sabem quem é ele, mas eu vou dizer para vocês, vou lembrar. Lembra da Cleópatra, famosa? É o marido dela. Cleópatra vai seduzir o Marco Antônio. Ela achava que ele que ia governar. Na época, Roma já dominava o Egito, tá? Mas o Egito continuava tendo faraó. A Cleópatra vai seduzir o Marco Antônio porque ela achava que dos 3 ele ia vencer. Ele ia ficar governando. Então ela vai seduzir ele, vai caso com ele, até porque lá no Egito tinha uma disputa entre ela e o irmão. A Cleópatra desbancou o irmão, né? O faraó era o irmão dela, não ela. Mas ela, com a ajuda do Marco Antônio, né, porque ela seduziu ele, ela vai destronar o irmão e tomar o poder. Só que quem vai vencer no final é esse cara aqui, ó, o Otávio. Por quê, André, que ele consegue vencer? Ele tem mais apoio dos militares. Isso era fundamental em Roma. Numa sociedade que vive da guerra, uma pessoa que tem apoio dos militares consegue concentrar o poder que quiser. Eu vou lembrar para vocês uma aula lá do início do ano. A gente já estava à distância, eu acho que nem sei se a gente já estava. Lembra que eu falei para vocês lá no começo, quando a gente falou da formação das sociedades, quando eles dividem o trabalho, uns plantam, outros fazem cerâmica, outros vão fazer a defesa para que esses possam plantar. Lembram disso? Sim. O exército foi criado para proteger uma sociedade, mas depois ele é usado contra essa sociedade, para impor a ordem. Até hoje. Né? O exército ele foi criado para nos proteger, mas muitas vezes ele foi usado para impor uma ordem no país. E o Otávio Augusto vai fazer isso. Tanto o Júlio César fez, porque tinha apoio dos militares. Júlio César era visto como um grande guerreiro, né? Dominou a Espanha, a França. E o Otávio vai acabar vencendo o segundo triunvirato e por conta do apoio dos militares. Tem um terceiro? Não. Daí o que acontece é o seguinte. A Ana Paula que perguntou, né? Roma, com letra maiúscula, Roma, assim, bem importante. Roma era uma encrenca. Muito território, muito escravo, muito plebeu, querendo direitos, mais direitos. Porque os plebeus aprenderam. Depois que subiram lá o Monte Sagrado, eles aprenderam. Se a gente parar Roma, a gente ganha o que quer. Aqui faltou o A. Roma era uma encrenca. Muito território, muito escravo, muito plebeu querendo direito. Era difícil governar Roma. Os próprios patrícios são os únicos cidadãos de fato mesmo, né, que têm direito a voto, porque os plebeus até eram cidadãos, tá? Só que eles não tinham direito a voto. Então, o que adianta a cidadania? Os próprios patrícios tinham medo de uma revolta de plebeu e escravo, porque eles podiam perder tudo que tinham. Se os plebeus e os escravos se juntam e resolvem fazer uma revolta em Roma, a gente vai perder tudo que a gente conquistou, tudo que a gente tem. A gente precisa, os patrícios precisavam de alguém forte, com poder, para controlar essa crise. Quem tem o poder para controlar essa crise?
Quem se mostrou no segundo triunvirato o mais apoiado pelos militares? Otávio. Otávio. O Otávio tem o apoio dos militares. Os patrícios precisam do Otávio para controlar Roma. Senão Roma vai virar uma revolução e eles vão perder tudo que eles têm. Então, os senadores vão dar o título de Augusto para Otávio. Augusto é soberano, divino, e eles vão coroar Otávio como imperador de Roma. Opa! Olha que estranho. O pessoal que está bem atento na aula aí. Ó. Os patrícios criaram a república para eles governarem. Né? Porque o Tarquínio queria pegar o poder deles lá. Então eles expulsaram o Tarquínio e criaram uma república de patrício. No final da república, eles estavam correndo o risco de perder o que eles tinham. Inclusive o poder, as terras, os escravos, porque Roma virou uma encrenca. Então, eles vão ceder o poder que eles têm. Eu aceito perder o poder que eu tenho no Senado e dar o poder para uma pessoa só, desde que essa uma pessoa consiga controlar Roma, antes que a gente perca tudo. Os senadores resolveram ceder para o Patrício, o Otávio, Augusto, esses títulos de Augusto, soberano, divino, né? E acabam transformando ele num imperador, justamente porque eles precisavam que alguém controlasse o povo de Roma. Alguém controlasse Roma antes que isso virasse uma grande revolta e eles perdessem tudo, os patrícios, que tinham conquistado ao longo da sua história. Eles aceitam perder o poder. É mais ou menos dar um passo para trás. Eles dão um passinho para trás, deixam o Otávio Augusto vir para frente como imperador. Eles sabem que vão perder o poder, porque o Otávio vai ser imperador, o rei, mas isso é importante para eles. É melhor a gente dar um passinho para trás do que a gente perder tudo que tem. Desde que o Otávio, com os militares que apoiam ele, consiga controlar esse populacho, essa plebe, essa E eles patuleia. conseguiram controlar? Cenas dos próximos capítulos. Ah, Aqui começa o Império de Roma daí. Beleza? Então, ó, república. Os senadores criam a república para terem poder, os patrícios, né, para terem poder. Lembra que os cargos da república eram só dos patrícios. E no finalzinho da república, uma série de conflitos vai levar os militares ao poder, né, porque Roma precisava deles, e os militares acabam tomando o poder, e Otávio vira o imperador de Roma. Então começa o terceiro período da história de Roma, o Império. Mas isso são cenas dos próximos capítulos dessa novelinha que se chama História da Humanidade. Tchau, prof. tchau. Beleza? Galera, estudem para a prova, se preparem. Quarta-feira da semana que vem tem prova. Precisa ir bem nessa prova, hein? Tem uma galera que precisa recuperar uma nota. André, pode pôr esse documento lá no Classroom, no grupo, porque eu não consegui. Tchau, André. Tá vendo muito? Pode, André. Tchau. ó, eu boto lá. Ok, obrigado. Bye. Bye.